Saltou Paguete, espanou, com o Livro, puxa, gol! E gol! Faz um gol maravilhoso! Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. E deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu. Vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! A Série B do Campeonato Brasileiro chega à 38ª edição de sua história em 2016. História essa forjada com a colaboração de 8 times goianos, que juntos realizaram 1.169 jogos na segundona. 555 artilheiros diferentes fizeram a alegria ou amenizaram a dor das arquibancadas. 139 profissionais diferentes implementaram suas filosofias táticas na função de treinadores, efetivos ou interinos. A partir de agora, você acompanha o maior levantamento histórico e estatístico realizado sobre a participação do futebol goiano na Série B do Campeonato Brasileiro. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do Campeonato de Profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. Campeonato Brasileiro, a bola rola e a galera grita gol, gol, gol. A Rádio 730 tá em campo dando aquele show, show, show. Com o rádio ligado na maior audiência, Rádio 730 é Campeonato Brasileiro. O futebol de Goiás e suas histórias tem o oferecimento de Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Hoje vamos viajar pela história da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta temporada de 2016, futebol goiano sendo representado por 3 equipes: o Atlético, o Goiás e o Vila Nova. E nesse embalo, Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo, vamos viajar pelas histórias da 2ª divisão do Campeonato Nacional. Viajar, Rafael, pelas 38 edições da competição, onde já foram realizados 9.679 jogos, 24.513 gols, uma média Gerliezer de 2,53 gols por partida.
E o futebol goiano que está, um dos times goianos, né, está aí entre os grandes vencedores da Série B do Campeonato Brasileiro, mas isso a gente fala daqui a pouco. A Série B começou a ser disputada juntamente com a Série A em 1971, depois ela correu novamente em 1972, houve um hiato aí de 8 anos, só voltou a ser disputada em 1980, inclusive 1980 é o ano em que o futebol goiano participou da competição pela primeira vez. E vale destacar que foi o Vila o campeão da primeira edição da Série B do Campeonato Brasileiro, não foi mesmo, Geliese? Exatamente, mas infelizmente não é o nosso, né? O Vila Nova de Nova Lima, de Minas Gerais, campeão da Série B em 1971, Rafael Bessa. E você falava, Gerliezer, sobre os campeões da Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás é um dos maiores campeões desta competição, faturou o troféu em 2 temporadas, 1999 e também 2012. Outras equipes que conquistaram a Série B do Campeonato Brasileiro por 2 vezes: Palmeiras em 2003 e 2013, Coritiba em 2007 e 2010, Paysandu 2001 e 1991, o Paraná ano 2000 e 1992, o Sport Recife em 1987, e aí a gente coloca o asterisco por causa da polêmica da Copa União, e 1990, título conquistado pelo Leão da Ilha, e também o Guarani de Campinas, que conquistou em 1981 e divide o asterisco com o Sport em 1987. E lembrando, Rafael, que dessas equipes bicampeãs da Série B, 3 estão na briga pelo tri, né? Vamos chamar assim, o Goiás, o Paysandu e o Paraná, porque os 3 estão na disputa da Série B neste ano, Vinícius. Entre as equipes goianas que já disputaram uma Série B de Campeonato Brasileiro, temos 8 equipes goianas. A principal delas, o Vila Nova, jogou 19 edições no Campeonato Brasileiro da Série B. 461 jogos, 151 vitórias, 100 empates, 210 derrotas. Vila Nova será tema no próximo bloco, Rafael. E o segundo, Vinícius, neste ranking de goianos com mais participações em campeonatos brasileiros da Série B é o Atlético. Esta participação de 2016 é a 14ª da equipe rubro-negra. Até hoje o Dragão jogou 249 jogos, conquistando 88 vitórias, 61 empates e sofrendo 100 derrotas. O Atlético, que contando a estreia na Série B de 2016, marcou 307 gols nesta competição, Geliese. Rafael, e o terceiro goiano que mais disputou a Série B do Campeonato Brasileiro é a Anapolina. A Chata esteve na competição nacional nos anos de 1980, 81, 89, 90, 91, 92, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e, por último, em 2005. A Rubra realizou 217 jogos na Série B, com 78 vitórias, 62 empates e 77 derrotas. Vinícius. O Goiás é o 4º colocado e está em sua 7ª edição ao longo da história. Foram 136 jogos, 67 vitórias, 31 empates e 38 derrotas. E 209 gols marcados, Rafael. Nesta sequência do ranking dos goianos na Série B do Campeonato Brasileiro, 5ª posição para o Azulão do Sul, o Goiatuba. Goiatuba, que já participou por 5 oportunidades da Série B do Campeonato Brasileiro, em 1989 e depois, na sequência, 94, 95, 96 e em 1997. Esta a última participação do Goiatuba na 2ª divisão do Campeonato Nacional. Ao longo destas 5 participações, o Goiatuba jogou 58 jogos, venceu 13, empatou 18, perdeu 27 e marcou 49 gols. Gerliezer. Olha só, Rafael, na sequência nós temos um empate, porque o Goiânia e o Itumbiara disputaram 4 vezes a Série B cada um. Eu vou falar do Goiânia, que fez 37 jogos, com 7 vitórias,
3 empates e 17 derrotas. O Galo marcou 34 gols na Série B, Vinícius. O tricolor da Fronteira, o Itumbiara, também 4 participações, 34 jogos. As participações em 1980, 1983, 1984 e 1986, 34 jogos, 13 vitórias, 11 empates, 10 derrotas, 44 gols marcados. Dos times goianos, Vinícius, o que menos participou foi o Anápolis. Foram 3 oportunidades que o Galo da Comarca esteve na segunda divisão do Campeonato Nacional. 1981, 1982 e ainda em 1986. O tricolor da Boa Vista disputou 20 jogos na segunda divisão do Campeonato Nacional, conquistando 5 vitórias, empatando 7 vezes e sofrendo 8 derrotas. Gelésio. E agora, nós vamos seguir nesse extrato da Série B, né, do histórico da Série B do Campeonato Brasileiro, com quem fez história. Não é isso, Vinícius Tondo? O futebol de Goiás e suas histórias, Gelésio? Não. Nós contamos a história. Nós somos apenas o relator, né? Desse processo. Desse processo. Mas os dados são em nome de outras pessoas, Tondo. Bom, nesse levantamento, vocês puderam observar, ouvintes, seguidores, fãs do futebol de Goiás, o extrato, essa história está toda catalogada em números no futeboldegoiás.com.br. E diante desse levantamento, nós conseguimos apontar quem são os jogadores que mais vestiram as camisas dos clubes goianos na Série B do Campeonato Brasileiro. E o primeiro lugar vai para Márcio, goleiro do Atlético, 141 jogos. O arqueiro goleiro do Dragão Rubro-Negro é o recordista de todos os times, de todos os jogadores. Ele foi o cara que mais vezes jogou a Série B do Campeonato Brasileiro por equipes do futebol goiano. E esses números aumentam nesta temporada de 2016. O atacante Vando, ex-jogador do Vila Nova, ele vem em segundo nesse ranking. O Márcio é o primeiro com 141 jogos disputados. Em segundo, o Vando, 124 jogos. Em terceiro, o Juninho, ex-jogador do Atlético, que disputou 96 partidas na Série B do Campeonato Brasileiro. Em quarto, o Kaká, lateral e também meia, que jogou 91 partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Kaká tem uma particularidade. Diferente de Márcio, de Vando e de Juninho, ele vestiu 3 camisas na Série B, do Vila, do Goiás e da Anapolina. E em quinto, neste ranking de jogadores que mais disputaram a Série B do Campeonato Brasileiro aqui no futebol goiano, está o goleiro Max, ex-jogador do Vila Nova, que disputou 90 partidas na segunda divisão do Campeonato Nacional. Vinícius. Falando de gols, de artilharia, bola na rede, alegria nas arquibancadas, não poderia ser diferente o nosso principal nome como grande artilheiro do futebol goiano na Série B do Campeonato Nacional. Túlio Maravilha, 32 gols, 31 com a camisa do Vila, 1 com a camisa da Anapolina, é o principal artilheiro neste levantamento. Na sequência, Juninho, atacante, 23 gols com a camisa do Atlético, Rony, também atacante, 22 gols com a camisa do Vila, Júnior Viçosa, atacante, 21 gols com a camisa do Goiás e também do Atlético, e por fim, o bailarino Vando com 20 gols, todos eles com a camisa do Vila Nova. Geliezer. E lembrando que o Túlio também foi artilheiro da Série B de 2008 com 24 gols, né, artilheiro daquela edição. Aliás, o Túlio, que é o único jogador do futebol brasileiro artilheiro das séries A, B e C. Tondo. Geliezer, então vamos ouvir o Túlio para ver o que essa artilharia representa para a carreira dele. Esse programa realmente é bastante curioso, marca a história, né, do nosso futebol goiano, e essa curiosidade, né, ser o goiano aí, que o maior goleador, né, da Série B de todos os tempos, realmente é um título que me engrandece muito, valoriza muito o que foi o Túlio Maravilha durante toda a sua carreira, e isso só comprova que
quando a bola pingava na área não tinha essa, era Série A, B, C, independente da divisão, a gente botava a bola na rede e eu fico muito feliz por esses números. Eu destaco aqui, Túlio, com você, 2 participações, e as 2 com a camisa do Vila Nova. 99 ou 2008, qual a mais marcante para você e por quê? Não, a mais marcante foi 2008, né? Porque foi desde o início da Série B, a gente já vinha feito um acesso em 2007 na Série C pelo Vila Nova. Fui artilheiro daquela ocasião da Série C com 27 gols. Então a gente já veio no embalo, já veio naquela pegada. E desde o início ali a gente montou aquele time do Vila Nova, que foi um dos melhores, na minha opinião, em se tratando de Série B. E não chegamos no objetivo final por questões mínimas, detalhe, faltou mais elenco, porque o campeonato era longo e na reta final nossos principais jogadores ficaram de fora por lesões, cartões amarelos, e a gente se sentiu um pouco enfraquecido. Mas aquela campanha realmente marcou bastante. E, claro, 99 foi diferente, porque eu já cheguei praticamente quase no quadrangular, e não foi desde o início. Então, não tive aquela emoção de que era jogar uma Série B desde o início até chegar ao final. Mas essas conquistas, eu sempre marquei a minha presença, dando o meu melhor, que era ser artilheiro da Série B. E na Napolina também, você teve uma rápida passagem, marcou um golzinho, mas está registrado na história, Túlio. É verdade, na Napolina foi uma rápida passagem, se eu não me engano, seis jogos no máximo, e a minha participação foi fundamental porque o time estava lutando para não cair, né, para a Série C naquele ano. E quase que a gente conseguiu entrar naquele quadrangular final lá, na fase classificatória. Então, foi uma passagem rápida, mas a gente marcou nossa presença também, fazendo um gol com a camisa da Napolina. Em nome da equipe Futebol de Goiás e suas histórias, a gente gostaria de te parabenizar por esse marco que a gente considera, sim, muito importante aqui no futebol goiano. Você é o artilheiro do futebol goiano na Série B. Valeu, Túlio! Valeu, Rafael Bessa, um abraço a todos e parabéns pelo programa. E um detalhe, em Junta A, Junta B, Junta C, eu sou o maior artilheiro de todas as divisões, juntando tudo do futebol brasileiro, com mais de 220 gols, viu, Rafael? Pode pesquisar que é esse número aí. Tá, então ouvimos Túlio Maravilha. Seguindo o nosso programa, a hora de abordar os donos da prancheta. Quem são os principais comandantes da história do futebol goiano na Série B do Campeonato Brasileiro? Em primeiro lugar, Vanderlei Paiva, 53 jogos, comandando Vila Nova e também a Napolina. Em segundo, Enderson Moreira comandando só o Goiás e Roberto Oliveira comandando Anápolis, Goiatuba, Atlético e Vila com 51 jogos. Aliás, o Enderson Moreira na próxima rodada da Série B, ele já deve superar o Roberto Oliveira e em mais 3 rodadas se tornará o treinador que mais comandou equipes goianas na Série B. Hélio dos Anjos é o terceiro colocado com 50 jogos. E na quarta colocação, Vica e Orlando Lelé dividem esta posição. Com 46 jogos comandados, o Vica sempre comandando a Napolina, Orlando Lelé comandando a Napolina, Atlético, Goiatuba e Vila Nova. Rafael. Viajamos Vinícius Tôndolo, João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo, pela história da Série B do Campeonato Brasileiro e os goianos, participantes ao longo desta competição. A seguir, vamos detalhar as trajetórias, as passagens de Atlético, Goiás e Vila Nova, que são os representantes do futebol goiano neste ano, em 2016. Prepare-se, porque o futebol de Goiás vai viajar pelas conquistas dos nossos times na segunda divisão. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão.
Futebol de Goiás e suas histórias, hoje explora a Série B do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez, Atlético, Goiás e Vila Nova disputam simultaneamente esta competição. Nesta temporada de 2016, este é o fato inédito e por isso vamos nos aprofundar agora nas trajetórias destas equipes. Vila Nova, Goiás e Atlético. Vinícius Tondolo. Confirmando, Rafael, o Atlético está em sua 14ª participação, 249 jogos, 88 vitórias, 100 derrotas, 61 empates, 307 gols marcados, 319 gols sofridos. E olha só, a primeira participação do Atlético nesta Série B, Tondo, aconteceu em 1981. O Atlético fez uma péssima campanha, inclusive, ficando na 47ª colocação de um campeonato que contava com 48, ou seja, foi o penúltimo colocado. O primeiro jogo do Atlético, Tondo, Atlético 1, Gama 1, no estádio Serra Dourada, no dia 11 de janeiro de 1981. Aí entra uma coincidência, Bessa. O Gama também foi o primeiro adversário do Atlético na Série A do Campeonato Brasileiro. O primeiro gol rubro-negro foi marcado por Luiz Poiani nesta mesma partida, empate do Atlético com o Gama por 1-1. 2 anos depois, o Atlético voltou à Série B do Campeonato Brasileiro, 1983, e foi o 28º em uma competição que contou com 48 participantes. Depois, 87. João Paulo, Vinícius. Em 1987, ficou em 11º de 15 participantes e voltou a disputar a competição no ano seguinte. Isso, Tondo. E em 1988, o Atlético foi o 13º colocado entre 24 competidores. Aliás, neste ano, o Atlético sofreu uma de suas maiores goleadas na Série B do Campeonato Brasileiro, quando perdeu por 5-1 para a Internacional de Limeira, lá no estádio Limeirão, Bessa. No ano seguinte, 1989, o Atlético na Série B do Campeonato Brasileiro ficou na posição 65. O campeonato estava lotado, um total de 96 participantes na Série B de 89. Vinícius. O Atlético volta a disputar uma competição nacional de segunda divisão no ano de 1991, acabou terminando na 46ª posição em 64 equipes disputando. Depois de 5 anos de ausência, o Atlético disputou a competição novamente em 1996 e ficou em 12º lugar entre 25 equipes, Bessa. O Atlético que abriu então em 1996 uma sequência de 3 participações. No ano seguinte, 1997, a equipe rubro-negra ficou na 16ª posição na classificação. Neste ano, 25 equipes participaram da Série B. Em 1998, o Atlético foi o 20º dentre 24 equipes. Nesse ano, foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, único rebaixamento do Atlético até hoje de uma Série B para a Série C. Vinícius. 11 anos depois, o Atlético voltaria à Série B do Campeonato Nacional em 2009. Claro, um ano mágico, inesquecível. Neste ano, o Atlético terminou na 4ª colocação e garantiu o acesso à elite do futebol nacional. 4º colocado entre 20 participantes. Em 2009, o Atlético enfrentou o Vila Nova em clássicos e nesta temporada o time conquistou a maior goleada ao vencer o Paraná em casa por 5-0 no dia 11 de julho de 2009 e também sofreu a pior derrota, 5-1 para o Duque de Caxias no dia 30 de outubro no estádio da Cidadania. Relembrando os clássicos com o Vila Nova, vamos buscar na memória gol de Edson Rodrigues, narrando a vitória do Atlético por 2-1 em cima do Vila no Serra Dourada, no dia 26 de setembro de 2009, o gol de Márcio. É bola parada, é lance perigoso demais pro Vila, é jogada extraordinária para o Atlético, é na entrada da grande área, é o goleiro Márcio, correu, bateu!
as mãos, mas nem com a mão ele colocaria a bola com tamanha precisão como ele colocou, com o pé direito. Goleiro Márcio fica de lado da bola, próximo à bola, toca na bola, a bola sobe, passa pela barreira, o goleiro Juninho do Vila, olha, torce, não adiantou torcer, porque a precisão do Márcio foi incrível, e a bola vai na gaveta direita, e o Atlético abre a contagem, faz o primeiro gol, é do rubro-negro, olha a locomotiva rubro-negra em Alves! Márcio, o goleiro artilheiro, camisa número 12 minutos passados no primeiro tempo. Agora o Atlético tem um, Vila Nova não tem nada. Gol do Atlético, dá muita alegria ao doutor Salustiano, Gabriel Neto, ao doutor Ismar e a doutora Cláudia. Ô Juninho, levanta que vem mais. Meu Atlético, meu estandarte, modéstia à parte, tem a força quente de um dragão. E esta vitória do Atlético sobre o Vila Nova foi uma das que abriram caminho para o Atlético chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. Este fato foi consumado diante do Juventude, lá em Caxias do Sul, quando o Dragão venceu por 3-1. E você acompanha a emoção com Alípio Nogueira. Olha o Atlético, olha o Juninho, vai acabar com o jogo, atenção, Juninho tira o goleiro, insiste, marcou para Juninho, agora bateu e sacudiu! E sacudiu, e sacudiu, e sacudiu! Senhor, inspiração para dizer que este gol do Juninho é um gol que vai colocando o Atlético na Série A do futebol brasileiro. É um gol importante como nunca fora um gol atleticano. Juninho, número 11, marca de 10 minutos passados do segundo tempo, faz transportar de alegria o Pedro Bala, o Divino Paquete, o Jair Burrete, o Divino Donizete, faz transportar de alegria o engenheiro José Pereira dos Santos, o Ralf Soares, anjos da terra e os anjos do céu, mestre Egídio, José Martins Senha, Carlos Eduardo, alô, povão que protege o Atlético aí de cima, beleza de gol rubro-negro do Juninho. Atlético 1, Atlético 2, Atlético 3, sem perdão, a Série A é o seu destino, Atlético! Atlético 3, Juventude 0! Sacudiu, sacudiu e o placar mudou! Meu Atlético, meu estandarte, modéstia à parte, tem a força quente de um dragão. Com esse gol sobre o Juventude em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, o Atlético carimbou seu passaporte para a Série A do Campeonato Nacional, onde ficou em 2010, 2011 e 2012, quando foi rebaixado e voltou para a Série B em 2013. Nesta temporada, o Dragão foi o 16º. Ufa! Bateu na trave entre 20 times. Vinícius. E vamos relembrar essa batida na trave com gol no finalzinho do jogo. O atacante Juninho desencantou e abriu a vantagem de 2-0, livrando o Atlético do rebaixamento. Atlético 1-0 para o Atlético, 1-0 para o Atlético, 46 minutos e meio, vamos até os 48, o Atlético a 1 minuto e meio de sua permanência na Série B, vai embora Juninho, o herói do jogo, deu agora na grande área,
Ricardo Jesus chutou, Ricardo Jesus, gol! Para liquidar, para matar, para alegrar. Essa grande torcida do Atlético, 16.244 presentes no Terra Dourada, e o Atlético permanece na Série B, e o Ricardo Jesus entrou no jogo para mudar a história do jogo. O Ricardo Jesus entra para abençoar o Atlético, para dar alegria ao Atlético. Ele passou a bola no primeiro gol para o Juninho, ele faz o segundo gol. É do Atlético, que coisa boa, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Meu Deus do céu! E acaba o jogo, e termina o jogo, e o Atlético está na Série B, que maravilha! Um gol que dá muita alegria para todos vocês, 16.244 torcedores aqui no Serra Dourada. Ricardo Jesus, camisa número 20. 47 minutos no segundo tempo, Atlético 2, na Série B do ano que vem, Guaratinguetá 0. Um gol que dá muita alegria para a dona Leila Maria Marques. O Saulo levanta, vai para o vestiário, porque acabou o jogo. Meu rubro-negro. E depois de escapar no sufoco em 2013, o Atlético brigou pelo acesso em 2014. O time rubro-negro fez uma campanha de recuperação. E nesta recuperação, o Atlético venceu o Vila Nova no primeiro turno por 2-1. Você acompanha agora a emoção do gol. Rolando a bola pelo chão e dando show. É mais um gol. O Bambu mandou, a pra Jorge, ela bateu no bloqueio, emendou o André Luiz, chacoalhou! Gol! Grita, galera! Bonita é rubro-negro, é do Dragão, é do Atlético! André Luiz, que cacetada! Camisa número 11, André Luiz, que cacetada de pé direito! A bola meia altura, bateu na rede no canto direito do goleiro Kleber Alves, que voou, mas não conseguiu defender. André Luiz levantando o povão rubro-negro de novo no Serra Dourada. 32 minutos do primeiro tempo. O Atlético é implacável. O Dragão vai com tudo. O Dragão tá com a força quente no Campeonato Brasileiro Série B e vai marchando firme para a quarta vitória consecutiva. Pedro Bambu cruzou para Jorginho. A bola bateu no bloqueio da defesa. Na espigada de bola, ela sobrou. A próxima ao bico direito da grande área, vinha na velocidade o André Luiz de pé direito e vendeu uma cacetada, e olha a festa que ele fez com a galera rubro-negra. Dragão, fogo e paixão, André Luiz, felicidade do Fernando Pimenta do Residencial Eldorado, chacoalhando o coração do Jaime Seger e do seu filho Pedrinho. Agora Dragão, Atlético 2, Vila Nova 0, e a galera rubro-negra vibrou, a bola entrou, a rede chacoalhou. Esta vitória por 2-1 sobre o Vila Nova fez parte da caminhada e do sonho do Dragão de retornar à Série A do Campeonato Brasileiro na temporada de 2014. Porém, uma derrota em pleno estádio Serra Dourada para o Santa Cruz frustrou o sonho rubro-negro de retorno à Série A do Campeonato Nacional. No ano passado, 2015, o Atlético esteve presente mais uma vez na Série B do Campeonato Brasileiro e terminou na 14ª posição entre 20 participantes.
participantes, Vinícius Tondolo. O Atlético tem 286 jogadores que atuaram com a camisa do clube na história da Série B. O recordista de jogos é o Márcio, goleiro, com 141 jogos. Juninho tem 96, Jorginho 84, Pedro Bambu 84 e Lindomar 52. Ao todo, Tondo, 91 jogadores já marcaram gols a favor do Atlético na Série B do Campeonato Brasileiro. O artilheiro geral é o Juninho, com 23 gols. No encalço dele está Júnior Viçosa, com 17. Inclusive, o Júnior Viçosa tem condições de passar o Juninho nessa temporada. Jorginho marcou 15 vezes, Marcão 14 e o Júlio César, o Imperador, 13. Peça, e quem foi o jogador que fez mais gols pelo Atlético em uma única edição do Campeonato Brasileiro da Série B? Geliezer, o recordista é o atacante Marcão, que em 2014 fez 14 gols com a camisa rubro-negra. Ainda neste aspecto, artilheiros com a camisa do Dragão em edições da Série B do Campeonato Brasileiro, destaco Fábio Lima, que em 2013 fez 3 gols contra o Oeste no Estádio dos Amaros. No ano seguinte, o Oeste voltou a sofrer com a artilharia pesada do Dragão. Desta vez, Jorginho, que marcou 3 gols contra a equipe de Itápolis no dia 22 de julho, no Estádio Serra Dourada. Vinícius. 27 treinadores comandaram o Atlético na Série B. O recordista é Gilberto Pereira, com 31 jogos. Na sequência, Mauro Fernandes, 29, PC Guzmão, 18, Wagner Lopes, 18 e Roberto Oliveira, 16. Ao longo da história, o Atlético já realizou 17 jogos contra times goianos na Série B do Campeonato Brasileiro. São 7 vitórias, 6 derrotas e 4 empates. O Atlético fez 23 gols e sofreu 19. Contra os adversários goianos desta temporada, o Atlético nunca jogou contra o Goiás. Em 2016, será a primeira vez que as duas equipes vão se enfrentar pela Série B. Já diante do Vila Nova, são 8 jogos, com 5 vitórias rubro-negras e 3 empates. O Vila Nova nunca venceu o Atlético pela Série B. O Dragão fez 14 gols nesses jogos e o Vila Nova apenas 7. E a história rubro-negra se estende nesta temporada de 2016 na Série B do Campeonato Brasileiro. No próximo bloco, voltamos aqui no Futebol de Goiás para destacar a trajetória do Goiás Esporte Clube nesta competição nacional. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando a história do futebol goiano na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste bloco, chegou a hora de ressaltar e resgatar a história do Goiás Esporte Clube, que disputou 136 jogos na Série B do Campeonato Nacional, 67 vitórias, 38 derrotas, 31 empates, 209 gols marcados, 150 gols sofridos. Eu sou Goiás e vou vibrar. O Goiás, que já conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro por 2 vezes, 1999 e também em 2012. No ano de 1994, o Goiás não foi campeão, esteve na final contra o Juventude, mas conseguiu o acesso para a temporada de 1995. A primeira participação esmeraldina nesta competição foi em 1980. O Goiás jogou pela primeira vez na história da Série B no dia 24 de fevereiro, confirmando de 1980 um empate 0-0 com a Caldense no estádio Ronaldão. O primeiro gol do Goiás na história da Série B foi marcado pelo atacante Ramon,
em uma derrota por 2-1 para o Comercial de Mato Grosso do Sul no dia 28 de fevereiro de 1980 no estádio Serra Dourada. Gerliezer Paulo. Olha, Bessa, em 1982 o Goiás jogou a Taça de Ouro, mas como não conseguiu se classificar, foi enviado à Taça de Prata e lá foi eliminado pelo Campo Grande. Aliás, Campo Grande que aplicou sobre o Goiás uma de suas maiores goleadas na Série B do Campeonato Brasileiro, 4-0 lá no estádio Ítalo Del Cima. Naquele ano o Goiás foi 13º colocado entre 48 participantes. 12 anos depois, o Goiás voltou a disputar uma Série B do Campeonato Brasileiro. O ano era de 1994. Naquela oportunidade, o Goiás conquistou o acesso. Terminou em segundo lugar, perdendo a decisão para o Juventude de Caxias do Sul. Vale relembrar, vale destacar o gol que determinou a classificação esmeraldina. Vitória na semifinal diante da Desportiva por 2-0. Até perder a voz, eu sou Goiás. Ô Baltazar, você que é o artilheiro de Deus, que Deus te ilumine, e o povo goiano agradece, Baltazar. Coloca agora, Baltazar, toda a sua experiência, Baltazar. Este gol, Baltazar, bota a bola na rede, Baltazar. Olha pra cima, Baltazar. Olha de lado, olha pra trás, Baltazar. Toda essa multidão torcendo por você, Baltazar. Todo mundo olhando para o seu pé direito abençoado, que tantas e tantas alegrias já deu a esse torcedor seu e do Goiás, Baltazar. Catimba o time da Desportiva. Baltazar calmo, tá tranquilo, deixa o árbitro conversar com os jogadores da Desportiva. Cartão amarelo para Silvério, cartão amarelo para Silvério. É no gol, à direita, é no gol do Flamboyant, no gol do Flamboyant. Que Baltazar, estufa a rede, Baltazar, capricha, Baltazar, tá na meia-lua da grande área, 30 minutos, olha lá, jogadores de joelho, rezando, torcida também, é Baltazar, correu, bateu o gol! É do artilheiro de Deus, é de Deus, é do artilheiro de Deus, é do Goiás, é do Goiás, é do Goiás, é de Baltazar, camisa número 9. Pela nossa bandeira, é para nós a maior vitória. 30 minutos passados do segundo tempo. Agora Goiás 2, Desportiva 0. Um gol que dá muita alegria para o presidente Rubens Brandão, para o Dario Ribeiro da Silva, o Aristides e a Marise, e também para o garotinho Gilberto Davi Filho. Ô Dirley, levanta! Essa vitória aconteceu no estádio Serra Dourada, no dia 20 de novembro de 1994. Goiás 2, Desportiva 0. Nesta oportunidade, Marcelo Batista e Baltazar fizeram os gols da equipe esmeraldina. Goiás, que permaneceu na Série A do Campeonato Nacional entre os anos de 1995 e 1998, quando foi rebaixado e voltou para conquistar o título daquela emblemática campanha de 1999. Haja rivalidade, Vinícius. Rivalidade entre Goiás e Vila Nova se estendeu do Campeonato Goiano até a Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás venceu os 3 jogos no duelo entre as duas equipes por 1-0 e resgatando que em um deles o Goiás confirmou o acesso. Vitória no Serra Dourada com gol de Dil.
Bola cruzada da direita para a esquerda. Vai ficar agora com Dil. Marcado na saída de bola. Desceu, olhou, fez o break, parou, chutou, desviou e entrou. Segundo tempo, agora o avião verde solto sobrevoando o Serra Dourada e voando para a Série A. Vila Nova 0, um gol que dá muita alegria para o meu amigo, o João Rodrigues, o Cocá, e também para o cantor que mais divulga Goiás do mundo, o meu amigo Leonardo. Ô Cristiano, levanta que vem mais. Só um minutinho, Lopes. Recebeu o cartão amarelo, o Cajuru, Dil é o quinto dele, mas ele fez o... Pois não, Cajuru? Só pra você ter a tranquilidade, Lopes. No tirateima, atenção, se a bola não desvia no Araújo, não era gol. O goleiro estava na bola, o goleiro Cristiano. Só foi gol porque a bola desviou nas costas do Araújo. Eu sou Goiás e vou vibrar até o peito me doer, até perder a voz. Eu sou Goiás. Este gol do Dil, que deu ao Goiás o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, ocorreu aos 32 minutos do segundo tempo no estádio Serra Dourada, que contou com um público de 35.488 torcedores. Na rodada seguinte, o Goiás recebeu Santa Cruz em um jogo que até hoje é polêmico. Não saiu gol, porque este seria o combinado. E o Goiás, naquela tarde de domingo, conquistou o primeiro título da Série B do Campeonato Brasileiro. Vai terminar a Série B 99, o Goiás é o legítimo campeão. O Goiás é o legítimo campeão brasileiro da Série B. 45, é uma festa só no estádio Serra Dourada, comemorando os torcedores do Goiás no Serra Dourada. Empata com Santa Cruz em 0-0. É a vibração de toda a galera alviverde, a bandeira, a gigantesca bandeira é aberta lá na arquibancada, bandeiras e bandeirolas. O Goiás Esporte Clube ganha mais um título em 99, acabou! Parabéns ao Goiás pela grande conquista! Nossa garra, nossa gente, nossa história, o amor pela nossa bandeira é para nós a maior vitória. A invasão do torcedor do Goiás no gramado. A nossa garra, nossa gente, nossa história, a vida toda eu vou torcer. Eu sou Goiás, Goiás até morrer. Eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás e vou gritar até o peito. Tá aqui o Nenê, que festa, Nenê! É, festa. Conseguimos o campeonato, mas tanto pros campos. E aí, Chupala, campeão? Campeão! Graças a Deus! Tá aqui o Álvaro, seleção brasileira, campeão, Álvaro! É campeão, o objetivo foi conquistado. Daí o objetivo alcançado. Capitão Silvio Criciúma. Goiás campeão brasileiro, capitão. Campeão, na primeira é o que a torcida queria. Daí os jogadores do Goiás comemoram com ressalva. Tá aqui o Fernando Nunes. Fernando Nunes não é Michel, campeão brasileiro. Com certeza um título muito importante na minha carreira. Esse grupo merece, porque todos nós aqui trabalhamos com muita dificuldade. Tá aí campeão brasileiro. Hélio dos Anjos, campeão brasileiro, Hélio. Campeão brasileiro, de uma maneira tranquila, aonde nós fizemos por onde, chegamos no dia 12 numa condição melhor do que eu imaginava até que decidir hoje aqui uma classificação, só decidimos o título. Eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás e vou gritar até o peito me doer.
até perder a voz, eu sou Goiás. E o Goiás pegou gosto pela Série A do Campeonato Brasileiro depois desta conquista da Série B de 1999. A equipe esmeraldina ficou na primeira divisão até 2010, quando foi rebaixada. Em 2011, o Goiás passou um susto, tanto que sofreu uma de suas maiores goleadas na história da competição. 4-0 para o Bragantino, no dia 12 de novembro de 2011. Jogo no estádio Nabi Abichedi. Em alguns momentos, o Goiás chegou a temer o risco do rebaixamento. Até que chegou um certo treinador, chamado Anderson Moreira, que nesse ano, aliás, está de volta ao comando da equipe esmeraldina. Vinícius. Em 2011, um desconhecido. Em 2012, o grande responsável por conquistar o título da Série B do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, ser o grande treinador da história do Goiás na Série B do Campeonato Nacional. Em 2012, o Goiás volta a conquistar o título. O acesso veio algumas rodadas antes, na vitória diante do Grêmio Barueri por 3-0 no Serra Dourada. Cresce, mas eternamente serei Goiás. Vai embora o Vitor, e ganha de um, e ganha de outro, e passa a bola, e olha o terceiro gol do Goiás! Dudu Cearense! Série A do Campeonato Brasileiro, 3-0, Dudu Cearense faz o gol, outra linda jogada do Vitor, parabéns Arley, parabéns Vitor, parabéns Valdir Lucas, Hernando, Amaral, Egídio, Renan Oliveira, Thiago Mendes, Ricardo Goulart, Ramon, Walter, Edson, Pedro Henrique, Lacerda, Dudu Cearense, Davi, Caio, Júnior Viçosa e Arley, Anderson Moreira, João Bosco Luz, Marcelo Segurado, Aine Pinheiro, Bacalhau, todos os roupeiros, todos os funcionários do Goiás, parabéns a vocês, milhões de torcedores do Goiás, que volta à Série A do Campeonato Brasileiro, com merecimento dentro de campo, parabéns ao Goiás, terceiro gol do Verdão, Dudu Cearense, camisa número 14, 42 minutos no segundo tempo, lindo estádio Serra Dourada, Goiás 3, Grêmio Barueri 0, um gol que dá muita alegria ao Fio dos Passos, ao Petrônio Fleury, ao Péricles Fleury, Rafael, que te passa, muchacho, a mim não passará, já passou, levanta que vem mais. Este 3-0 sobre o Barueri, no dia 10 de novembro de 2012, deu ao Goiás o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino jogou para um público de 38 mil pagantes no estádio Serra Dourada. E o Goiás, 2 rodadas depois, conquistaria o título diante do Joinville, no Serra Dourada, com os mesmos 38 mil pagantes. O Goiás volta a disputar uma edição da Série B do Campeonato Brasileiro em 2016. Ao longo desta história, 147 jogadores atuaram pelo Goiás. O recordista de jogos não poderia deixar de ser ele, Arley. Goleiro, 81 jogos, Hernando, 71, e Arley, 56, Amaral, 56 e Felipe Amorim, 50 jogos. 55 jogadores marcaram gols pelo Goiás ao longo de sua trajetória pela Série B do Campeonato Brasileiro. O recordista é Walter, o gordinho tufão artilheiro,
que marcou 16 gols com a camisa esmeraldina. Nesse ranking de artilheiros do Goiás em edições da Série B, ainda aparecem Yarley com 12 gols, Ricardo Goulart também com 12 gols marcados, Baltazar com 11, Gil, o artilheiro do Brasil, também com 11 gols, além de Fernandão, que balançou as redes adversárias do Goiás na Série B por 11 oportunidades. Olha, Beto, o recordista de gols do Goiás em uma única edição do Campeonato Brasileiro é o atacante Walter, que marcou 16 vezes em 2012. Já os recordistas de gols em uma única partida também é o Walter, 2 vezes. Ele marcou contra o Ipatinga em 2012, 3 vezes lá no Ipatingão, e contra o Asa, outras 3 vezes aqui no estádio Serra Dourada. Um ano antes, em 2011, foi a vez de Guto. O veronês? Não, o atacante que veio do Internacional fazer 3 gols diante do Asa no Serra Dourada em 2011. Ou seja, Guto e Walter são os recordistas de gols pelo Goiás em um único jogo da Série B. Rafael Bessa. Um total de 9 treinadores, Gerliezer, já comandaram o Goiás ao longo destas 7 participações na Série B do Campeonato Brasileiro. O recordista é Anderson Moreira. Os números dele, com certeza, devem se estender um pouco mais. Até aqui, foram 51 jogos com Anderson no comando da equipe esmeraldina. Uma boa ideia, Rafael. Uma ótima ideia para ele, Anderson, que deve superar esta marca já nas próximas partidas pela Série B. Em segundo, Hélio dos Anjos, que comandou o Goiás por 30 oportunidades. Walter Nascimento, em 20 jogos, é o terceiro neste ranking. O quarto é Márcio Goiano, ou Márcio Panturra, ou Márcio Azevedo, com 11 participações, 11 partidas comandando o Goiás. E na sequência aparece Arthur Neto, que foi o comandante técnico do Goiás em 7 jogos, Vinícius. No retrospecto do Goiás contra as equipes goianas na Série B foram 8 jogos, 4 vitórias, 1 derrota, 3 empates, 7 gols marcados, 4 sofridos. O Goiás nunca enfrentou o Atlético na Série B do Campeonato Brasileiro. Já os duelos contra o Vila Nova remetem a 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 7 gols marcados, 3 sofridos. E por falar em Vila Nova, esta será a nossa última atração aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Já viajamos pelas trajetórias do Atlético, do Goiás, a seguir tem a equipe colorada e já destacamos também as outras 5 equipes goianas que fizeram história na Série B do Campeonato Brasileiro. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias apresenta hoje um levantamento detalhado e inédito sobre a história do futebol goiano na Série B do Campeonato Brasileiro. Um total de 8 equipes já participaram desta competição. Já destacamos Anápolis, Itumbiara, Goiânia, Goiatuba, Goiás, Anapolina, Atlético e agora chegamos ao Vila Nova, o recordista entre os times do nosso estado em participações. João Paulo, Gerliezer, Vinícius. O Vila Nova realizou 461 jogos, 151 vitórias, 210 derrotas, 100 empates, 572 gols marcados, 697 gols sofridos. A estreia do Vila na Série B do Campeonato Brasileiro foi no ano de 1982. A equipe colorada terminou na 20ª posição entre 48 equipes participantes. O primeiro jogo foi Vila Nova 1, Anápolis 0, 24 de janeiro de 1982, no estádio Serra Dourada. O primeiro gol colorado foi marcado por Bugre nesta mesma data. E vale destacar que esta
é a única vitória do Vila Nova em confrontos contra equipes goianas na Série B do Campeonato Brasileiro. Tondolo, e depois dessa participação de 1982, o Vila Nova ficou 7 anos longe da Série B do Campeonato Brasileiro. O time colorado só voltou à competição em 1989, quando foi o 55º colocado entre 96 participantes. Em 1991, Gerliezer Paulo, 2 anos depois, o Vila Nova foi o 56º na Série B, que contou com 64 equipes. Vinícius. Em 1997, o Vila Nova bateu na trave, vindo de um título na Série C do Campeonato Brasileiro no ano anterior. O Vila Nova terminou na 4ª colocação entre 25 participantes. Vale destacar que um emblemático jogo aconteceu no estádio Serra Dourada na abertura do quadrangular, que tinha Vila Nova, Ponte Preta, América Mineiro e Náutico na disputa das vagas de acesso à elite do futebol brasileiro. O Vila Nova acabou perdendo por 2-0 em um jogo no domingo de manhã. O estádio praticamente lotado, não era mesmo, Rafael? Exato, Vinícius. No dia 16 de novembro de 1997, um total de 45.808 torcedores vilanovenses se frustraram ao acompanhar esta derrota por 2-0 do Vila Nova para o América Mineiro. Esse jogo aconteceu em um domingo pela manhã e quem brilhou nesta oportunidade foi o atacante Tupanzinho do Coelho Mineiro, Gerliezer. Isso, Bessa. Em 1998, o Vila Nova voltou a fazer uma boa participação na Série B do Campeonato Brasileiro, porém foi eliminado na segunda fase em um embate contra o 15 de Piracicaba. Naquela oportunidade, o Vila Nova foi o 10º colocado na Série B entre 24 participantes, Vinícius Tondolo. Em 99, o Vila Nova terminou na 4ª colocação entre 22 participantes. As participações de 99 e 97 são as melhores do Vila Nova na história da Série B do Campeonato Brasileiro. Naquela oportunidade, o Vila Nova vinha numa rivalidade, numa disputa muito grande com o Goiás e conquistou a vaga para o quadrangular final diante do América Mineiro, devolvendo a eliminação de 2 anos antes, vencendo por 3-1. Olha o Túlio! Mandou Juninho, vai fazer do gol! É o gol da classificação! Não perde mais o timão! Juninho, numa jogada fenomenal! Fantástica! Espetacular! Maravilhosa! Esplendorosa dele! Túlio! Mas quem finalizou foi ele, Juninho! Camisa número 10! O pau quebra! Bobeira, não brinca comigo, que eu não sou brincadeira. Juninho, não brinquem com ele, que ele faz como fez agora! Juninho, aos 41 minutos, 3 pro Vila Nova, 1 pro América! Oh, milagre! Cochilou, cachimbo cai, Zé Botão, cochilou, cachimbo cai. Vai buscar lá dentro Milagres, gol que faz vibrar ao Evandro Magal, prefeito de Caldas Novas, e o Aledino também, vibrando com o futebol goiano. O Vila já está nas finais do Brasileiro, gol que faz vibrar, não um, não dois, mas toda esta nação colorada que prestigiou o Tigrão aqui no Serra Dourada. Salve o Vila Nova, tetracampeão. Salve o Vila Nova,
Vermelho, vermelho é a nação. Essa vitória do Vila Nova por 3-1 sobre o América Mineiro aconteceu no dia 15 de novembro daquela temporada. Os gols do Vila foram marcados por Ednelson, Luciano Goiano e ainda Juninho. O Vila Nova, comandado pelo técnico Vanderlei Paiva, conseguia ali a sua classificação para um quadrangular final que contou com ele, Vila, o Goiás, ainda a equipe do Bahia e o Santa Cruz de Eliezer. E o Vila Nova parou por aí, né, Bessa? Não conseguiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, terminando na 4ª colocação nesse quadrangular que deu ao Goiás e ao Santa Cruz vagas na Série A para o ano de 2000. Aliás, em 2000, o Vila Nova foi o 34º colocado entre 36 participantes. Apesar da campanha muito fraca, o time colorado não foi rebaixado porque não havia rebaixamento naquela competição. Naquele ano, o Vila Nova aplicou uma de suas maiores goleadas, apesar da campanha fraca. O Tigrão venceu o Sampaio Correia por 5-1 no estádio Serra Dourada. No ano seguinte, em 2001, Vila Nova também aplicou uma grande goleada em cima da Desportiva por 5-1 também no Serra Dourada no dia 19 de novembro de 2001. No entanto, não conseguiu emplacar grandes campanhas como a de 99 e a de 97. O time parou na 13ª colocação entre 28 equipes participantes. E este cenário não mudou muito em 2002, 2003 e 2004, Rafael. Sempre campanhas intermediárias, viu, Vinícius? Em 2002, 15º colocado entre 26 participantes. No ano seguinte, Série B de 2003, o Vila Nova foi o 19º entre 24 participantes. Em 2004, o Vila bateu na trave, foi o 18º colocado. E existe um jogo tido como suspeito contra o Avaí no dia 25/9. Um empate 1-1. E coincidentemente, as duas equipes conquistaram seus objetivos. O Vila permaneceu na Série B do Campeonato Nacional. Já o Avaí se classificou com esse 1-1 para a próxima fase daquela competição. Geliezer. Depois desta campanha de 2004, Rafael Bessa, em 2005 o Vila Nova sofreu uma frustração, né? Perdeu a vaga na segunda fase da competição, na última rodada, ao ser derrotado pelo Ceará, lá em Fortaleza, e ficou na 9ª colocação entre 22 times. No ano seguinte, o Vila Nova fez uma péssima campanha, e foi o lanterna entre 20 times e acabou retornando à Série C do Campeonato Brasileiro, depois de disputar a Série B por 9 temporadas consecutivas. Tôndolo. E vale destacar que nesse ano de 2006, não só com o rebaixamento, tem como marcas negativas 3 derrotas por 5-1 diante do Paulista, no estádio Jaime Sintra, diante do Coritiba, no estádio Serra Dourada e diante do Guarani, no estádio Jonas Duarte. Naquela oportunidade, na última rodada, o Vila Nova havia perdido o mando de campo, o mando foi transferido para Anápolis e o Vila perdeu para o Guarani por 5-1. E as duas equipes, tanto o Vila quanto o Guarani, foram rebaixados para a Série C 2007. Vila Nova, que ao longo da Série B do Campeonato Brasileiro sofreu outros 2 rebaixamentos, além desta temporada de 2006, também em 2011 e em 2014. Depois do descenso, confirmando, em 2006, 2007, o Vila consegue o retorno para a segunda divisão do Campeonato Nacional e em 2008 conquista uma de suas campanhas mais emblemáticas. Foi o 6º colocado nesta temporada, que contava com um visitante ilustre. A Série B foi reforçada pelo Corinthians e o Vila venceu este adversário jogando no Serra Dourada. Vermelho é a cor do meu coração. Essa torcida é sensacional. O meu Tigrão é fenomenal. Falta cometida em cima do Pedro Júnior. Voltou, recuperou a bola. Ali o jogador que é o Osmar. Carrega a bola, meteu para Pedro Júnior. Pedro Júnior dominou, estava de costas, ficou de frente pro crime, já limpou o primeiro, carregou a bola. Vai bola, tocada a bola para Alex Oliveira. De novo pro Pedro Júnior. Vai marcar o gol. Atenção, Bruno Batata, bateu! Na trave! Olha o gol! Chutou e sacudiu! Do Vila! Gol!
minutos passados do segundo tempo. Tudo para o Vila mais sofrido, tudo para o Vila mais difícil, mas tudo para o Vila mais saboroso, é mais gostoso, é mais prazeroso. Pedro Júnior! Aos 42 minutos passados do segundo tempo, a bola beijou o travessão, voltou pra ele meteu pra rede, sem medo de ser feliz, sem medo de ficar feliz pra sempre, mete a bola pra rede, explode Serra Dourada, explode o Esquadrão, explode o torcedor vilanevense, no Serra Dourada, é nosso, expulso Felipe expulso o goleiro do Corinthians, o gol do Vila, vai gibrar, o doutor Yuri Afonso Gaua, o doutor Lúcio Flávio Paiva, o Jesus da Mutiquiras, o Rodrigo Studi Carreiro, o Serginho de Fabinho, Vila Nova bonito, Vila Nova na frente, para comemorar o golaço do Pedro Júnior, toma cervejaça, cerveja Imperial da Cervejaça, Vila 2, Corinthians 1. Sacudiu e o placar. Time da Vila Famosa tem que triunfar. Sua torcida é fenomenal. Eita, Esquadrão legal. Este jogo contra o Corinthians aconteceu na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vila Nova venceu por 2-1 com gols de Alex Oliveira e Pedro Júnior. Já no finalzinho da partida, o André Santos descontou para o Corinthians. Vila Nova que emplacou uma grande campanha, pareceu que ia subir para a Série A, mas acabou frustrando a torcida no final, perdendo jogos dentro do Serra Dourada, e o sonho acabou virando um pesadelo para o torcedor colorado. Aliás, aquela Bessa foi a última vez que o Vila brigou para subir para a Série A. Desde então, só campanhas pela manutenção na segunda divisão do Campeonato Nacional. Em 2009, o Vila terminou a Série B na 13ª posição entre 20 times participantes. No ano seguinte, 2010, o Vila Nova bateu na trave. Foi o 16º entre 20 times. Aliás, nesse ano de 2010, Vila sofreu 2 goleadas acachapantes. Uma para o Coritiba por 5-1 no estádio Couto Pereira, no dia 19 de outubro, e outra para o Bragantino, no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, no dia 12 de novembro. Vinícius. A permanência na Série B do Campeonato Brasileiro neste ano foi na última rodada. E também com muita emoção ao melhor estilo Vila Nova de ser. O gol de Max Pardalzinho na vitória diante do São Caetano por 2-1 no Serra Dourada. Salve o Vila Nova, tetracampeão. Olha o Vila! Olha o Vila! Olha o Vila! Olha o Vila, olha o Pardalzinho! Olha o Vila, olha o Pardalzinho! Olha o gol, olha o gol! Olha o gol, olha o gol! Pardalzinho! 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 Do Vila, do Vila, do Vila, do Vila! Faz o segundo gol! Quando o Vila já estava caminhando para a Série C! A bola sobra! O Cleison estava informando! E a bola sobra para o Pardalzinho! E ele, lá de Novinhos, com toda a sua simplicidade, para tanta alegria, para esta multidão, para este povão que está aqui no estádio Serra Dourada, e faz um gol que pode ser o gol da permanência na Série B, faz um gol que pode ser o gol da permanência na Série B, é do Tigrão, é do Pardalzinho! Camisa número 16! 27
minutos, 37 minutos passados no segundo tempo. Agora, Vila Nova 2, São Caetano 1. Um gol que dá muita alegria para o Alvimar Tabinha, para a Edilene a Mônica Parreira, para a Edilene Aparecida, para o Mário, o Solás, o Salvador, o Sidney, o Silvano da Rocha. É do Tigre, Pardalzinho. Vila Nova 2, 1 para o São Caetano. Ô Luiz, levanta que vem mais. Salve o Vila Nova. Se em 2010 o Vila Nova se salvou na última rodada, em 2011 não teve salvação. O time colorado foi rebaixado com a 18ª colocação entre 20 times. Depois de passar 2 anos na terceira divisão, o Vila Nova retornou à Série B e em 2014 fez novamente uma campanha muito ruim e foi rebaixado na penúltima colocação, sendo o 19º colocado entre 20 times. Naquele ano de 2014, o Vila Nova sofreu outras 2 daquelas que seriam as maiores goleadas sofridas pelo time colorado na Série B. 5-1 para o Ceará no estádio Serra Dourada e outros 5-1 para o Santa Cruz na Arena Pernambuco. Rafael Bessa. E ao longo destas 19 participações até agora na Série B do Campeonato Brasileiro... Eu quero saber, Rafael, a grande pergunta que eu tenho certeza que ouvintes, profissionais de imprensa querem saber. Porque o que a gente mais faz fazendo a reportagem, a cobertura do Vila Nova... é anunciar jogador. Anunciar a chegada de jogador. Quantos jogadores vestiram a camisa do Vila? Em 19 participações. Vamos lá, pegando a calculadora, fazendo uma conta aqui. Vezes mais igual a 534 jogadores vestiram a camisa do Vila Nova ao longo de todas as participações coloradas na Série B do Campeonato Brasileiro. Dentre eles, tem um que se destacou em número de jogos. Sabe quem é, Vinícius? Quem? O Vando, atacante, o capetinha da toca. Ele é o jogador que mais vezes jogou com a camisa do Vila no Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Foram 124 partidas. Em segundo, o goleiro Max. Em 90 jogos, foi jogador do Vila Nova na Série B. Em terceiro, Tim, meio-campista, que jogou 86 jogos com o Vila na Série B. Vladimir Araújo, zagueiro, jogou 83 partidas e o volante Alisson disputou 76 jogos com a camisa colorada em campeonatos nacionais da 2ª Divisão. Se a gente pegar 534 dividir por 11, dá 48 times. Dá a mesma quantidade de times que disputaram a Série B quando o Vila estreou em 1982. Mais de 48 times se eu quisesse dividir todos esses jogadores e fazer um campeonato, Rafael. E ainda utilizando da matemática, Vinícius, pegando aqui a calculadora, 534 jogadores divididos por 19 edições que o Vila Nova já participou, em média... Por ano, o Vila Nova utiliza 28 jogadores por Série B disputada. 178 atletas, confirmando, já marcaram gols com a camisa do Vila. O recordista é Túlio Maravilha, com 31 gols. O Rony vem na sequência com 23, o Vando tem 20, o Tim tem 16 e o Anderson Barbosa 13. Recordista de gols em uma única edição, Túlio Maravilha, 24 vezes a bola na rede no ano de 2008. E o recordista de gols em um único jogo, adivinha quem é, Rafael Bessa? Túlio! Todos os recordes que envolvem gols e Vila Nova e Série B, lá está o Túlio. Ele marcou 4 vezes diante do Marília, no dia 1º de agosto de 2008, no Serra Dourada, quando o Vila Nova venceu o time paulista por 4-0, Rafael Bessa. Agora há pouco nós fizemos as contas com relação ao número de jogadores utilizados pelo Vila Nova. O Vila muda muito de treinador ao longo de suas participações, ou o Vila mudou muito de treinadores ao longo de suas participações na Série B do Campeonato Brasileiro? Hein, Vinícius? Ou não é uma tônica? Claro que é uma tônica, Rafael.
45 treinadores diferentes. Haja ação trabalhista. 38 vezes Givanildo Oliveira. Esse, aliás, é um dos treinadores mais bem-sucedidos na história do Vila Nova em disputas de Série B do Campeonato Brasileiro. O Vanderlei Paiva foi técnico do Vila Nova em 30 jogos. Roberto Oliveira, 25 vezes. Ademir Fonseca, o fogueteiro, em 22 oportunidades. E Artuzinho foi o técnico do Vila em 20 jogos ao longo da Série B, Gerlese. Bessa, aí olhando para o retrospecto do Vila Nova contra equipes de Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro, o torcedor colorado tem o que temer nos clássicos contra o Goiás e o Atlético neste ano. Em 25 jogos contra times goianos na Série B, o Vila Nova venceu apenas um, aquele lá na estreia contra o Anápolis em 1982. Nos outros 24 jogos, são 15 derrotas e 9 empates. O Vila Nova marcou 16 gols e sofreu 36 gols de seus conterrâneos. Diante do Atlético, adversário do Vila Nova nessa temporada de 2016, o Vila Nova fez 8 jogos, com 5 derrotas e 3 empates, 7 gols pró, 14 contra. Contra o outro rival, o Goiás, são 5 jogos, com 1 empate e 4 derrotas, 3 gols favoráveis e 7 gols contra. Tondro. A edição 106 do Futebol de Goiás e suas histórias representa nosso esforço contínuo de resgatar a origem, a história do nosso futebol. Só no futeboldegoias.com.br você acompanha a história, a trajetória dos 1.169 jogos dos times goianos na Série B do Campeonato Brasileiro, Rafael. E lógico que esse nosso trabalho de fôlego não seria possível se não contássemos com a colaboração de vários profissionais da imprensa, várias personalidades que também ajudam a construir a história do nosso futebol. Nossos agradecimentos aos trabalhos do nosso companheiro João Paulo de Medeiros com as pesquisas, também com o Vitor Monteiro, que sempre também nos dá aquela força especial, além do Yuri Montanini. Todos trabalhando com a catalogação e também o levantamento de dados de todos os jogos dos times goianos ao longo da história da Série B do Campeonato Brasileiro. Vinícius. Além de destacar Igor Caminhão, nosso repórter, nosso companheiro do Diário da Manhã, também colaborou com essa saga, com essa missão. Ele veio com um caminhão inteiro de informações e de fichas lá do Diário da Manhã, nos ajudando, colaborando com o resgate da história do futebol goiano. E a história do futebol goiano na Série B do Campeonato Brasileiro continua. E todos os detalhes, você sabe, você tem no futeboldegoias.com.br. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Atenção, preparou, correu.